A gente começa o programa já com entrevista também, uma entrevista também muito importante com o secretário municipal de saúde, Marcelo Brito, fazendo análise sobre o momento que a gente passa também relacionado à própria Covid, imunização, né? A gente vive um momento também de imunização da população contra a Covid-19. Doutor Marcelo, o senhor vai completar, ou se não já completou, vai completar por agora um mês, né, no cargo de secretário, né? Então parece muito mais, porque nesse tempo nossa equipe de reportagem já entrevistou o senhor várias vezes, né? Várias vezes o senhor precisou tomar, claro, atitudes importantes, né, na secretaria. Afinal de contas, estamos vivendo uma pandemia e não é fácil, não é brincadeira. O senhor já chegou assumindo em momento de guerra, não vou nem dizer de crise, de guerra mesmo, né? A Secretaria Municipal de Saúde. E eu queria que o senhor começasse a entrevista fazendo um balanço, né, desse período, como foi que o senhor encontrou a secretaria, como que seguem as atividades hoje, nesse período tão conturbado, como eu disse, que a gente vive devido à Covid-19. Um ótimo dia, a gente agradece imensamente a presença do senhor aqui. Bom, inicialmente meu bom dia, Fernando Moreira, bom dia Ana, Bárbara aqui da bancada. Queria também agradecer ao colaborador Ronaldo da Secretaria Municipal de Saúde, o nosso Tiago, que é assessor de imprensa, e principalmente a você, ouvinte do programa Bom Dia Feira da Princesa FM, com essa oportunidade que a gente tem de se comunicar diretamente com o público, poder ter esse momento onde a gente possa explicitar o que foi feito na secretaria, que ações nós estamos adotando. É um desafio muito grande. A Secretaria Municipal de Saúde da segunda maior cidade da Bahia é uma mega estrutura, são muitos colaboradores, mais de 4.000 colaboradores, e principalmente nesse momento de pandemia que o trabalho se torna duplo, se torna triplo, se torna uma coisa absolutamente fora de qualquer pretensão que a gente possa ter tido. Eu diria que você pegar uma secretaria que tenha passado por ela um Getúlio Barbosa, uma Zênia Araújo, uma Denise Mascarenhas, todas elas são pessoas que elevaram e trabalharam muito pela saúde de Feira, e agora me cabe apenas e humildemente dar continuidade a esse trabalho, tentar eventualmente corrigir pequenas ações que possam pela atualidade serem modificadas e dar continuidade naquilo que tão bem feito já foi, e principalmente enfrentar junto com a população esse momento muito difícil que é o momento de pandemia. Estamos numa situação onde o Brasil quebra o recorde de mortes, ultrapassamos a marca de 4.000 mortes ontem. Esse número é muito preocupante. Pessoalmente, perdi um professor meu no final da semana passada, um professor amigo, um professor dileto, exatamente pela Covid-19, quando ele teve a senhora mãe dele, já bem idosa, necessitando de uma cirurgia de urgência, e ele acompanhou essa mãe dele no Hospital Geral do Estado. Até meu filho foi um dos que terminou ajudando nessa cirurgia, que também é médico, e lá ele acompanhando a mãe dele, ele adquiriu a Covid. E nesse momento ele terminou perdendo a mãe para a Covid, e ele próprio faleceu no final da semana passada. Até teve uma nota da UFBA, era professor de música, e para minha tristeza fica aqui o registro de Wilson Fernando, um dileto amigo, uma pessoa que a gente aprende a admirar, e perdido para a Covid. Então vocês todos que estão me ouvindo, prestem muita atenção nisso. Entes queridos podem ser perdidos porque nós não estamos seguindo os protocolos sanitários. Então, aquilo que eu insisto em todas as entrevistas que eu dou, vou repetir novamente: lavar as mãos todas as vezes que tem oportunidade com sabão, usar álcool gel, usar máscara. Eu estou aqui nesse momento no estúdio usando máscara, talvez minha voz saia até um pouquinho abafada, mas é para demonstrar isso de forma clara. E jamais, não permitam aglomerações. Não é possível participar de festa nesses momentos. Nós vamos ter outras oportunidades no futuro para participar de muitas festas, mas nesse momento não dá para nós fazermos isso. Temos que manter esse isolamento social durante mais um tempinho. A vacinação está correndo, ainda não na velocidade que a gente deseja, que eu não tenho vacina, vai ser até um dos temas que a gente vai tratar aqui hoje, mas precisamos manter esse regime. Todos estamos cansados, todos estamos esgotados com essas dificuldades, mas nós nesse momento não temos opção.
Nossa geração, essa geração de quem está vivo hoje no mundo, está passando essa aprovação e não tem um jeito. Vamos enfrentar e vamos vencer. Agora, alguns podem não conseguir vencer nessa trajetória que nós temos de vida. O senhor colocou coisas muito interessantes, importantes aí. Primeiro, a própria questão da pandemia. O vírus não é brincadeira, né? A gente está vendo aí e a gente chegou num momento em que, infelizmente, quase todo mundo tem um amigo ou alguém conhecido ou parente de alguém ou algo do tipo que perdeu a vida para a Covid, ou alguma história de superação de alguém que quase perdeu a vida para a Covid. É quase que impossível achar alguém que não conheça alguém. Infelizmente, né? Infelizmente. É realmente um momento muito complicado pelo qual a gente passa. E por outro lado, tem essa questão do desrespeito às normas de segurança para o momento. O senhor falava aí de tudo que é preconizado para o momento e a gente se assusta aqui todo dia praticamente, porque a gente recebe o balanço da Polícia Militar, da própria FPI, né, na frente de fiscalização, que tem aí Guarda Municipal, Polícia Militar, entre outros órgãos, com a quantidade, por exemplo, de festas, eventos que têm sido encerrados em Feira de Santana. Sexta-feira da Paixão foram 15 em apenas um dia de feriado e de lockdown, né? 15. A gente teve na semana passada, me chamou a atenção, numa terça-feira, 8, em uma terça-feira à noite de lockdown. Como é que o senhor tem visto o comportamento da população de modo geral, secretário? E talvez seja esse o grande desafio até do momento, com o vírus, com vacinação, com necessidade de leitos, com todo o desafio que o momento traz. O comportamento daqueles que simplesmente parece que não vão se conscientizar mesmo, quem está com esse comportamento, acaba sendo o maior desafio? Olha, sem dúvida, eu preciso registrar de que a imensa maior parte da população está seguindo, sim. Se hoje anda nas ruas, você vê as pessoas com máscara, você vê à noite as ruas completamente vazias ou na sua grande imensidão vazia. Agora, a gente percebe ainda que tem uma pequeniníssima parcela da população que insiste em não cumprir. A mídia tem chamado isso dos negacionistas. Mas é aquela pergunta clássica. E essas pessoas todas que morreram de quê? Simplesmente não acordaram de manhã? É algo que é comum, é normal? O sujeito com 40, 30 anos de idade, muito bem de vida, pega uma gripe e em poucos dias perde a capacidade respiratória e morre? Será que é assim que estava acontecendo antes? Ou seja, não vamos ficar aqui fazendo um grande debate. A Secretaria de Saúde é uma secretaria que preza pela ciência. Aquilo que é comprovado, aquilo que é demonstrado cientificamente. A minha formação como médico também é na mesma linha, não pode ser diferente. Mas Marcelo, a ciência já errou? Sim, a ciência já errou antes, mas garanto que errou muito menos do que a não ciência, do que aquelas decisões que foram tomadas com base no achismo, com base na percepção. Não é assim. Nós temos hoje um grande consenso na comunidade científica, tem dissensos, tem momentos em que alguém defende algo diferente, mas ainda não há qualquer tipo de demonstração técnica científica de que esses tratamentos alternativos tenham qualquer efeito. Hoje claramente, tem que tomar os cuidados sanitários devidos e se vacinar. E não se vacinar apenas com a primeira dose. A vacinação é um ciclo, precisa ser feita a primeira dose e precisa, dentro do período preconizado e estudado, fazer uma segunda dose. Então você se dirige dentro das regras. Nós não abrimos a vacinação de forma completa, porque nós não temos dose de vacina. Aliás, vai uma notícia aqui para você. A tendência de hoje é que a gente acabe essas vacinas que estão disponíveis em feira. Hoje eu estou com estoque extremamente baixo na sede. A Salvador faltou ontem vacinas e nós em feira estamos agora já muito próximo do limite do esgotamento. E esgotada a vacina, eu tenho que parar a vacinação porque eu não tenho escolha e aguardar a chegada de novas doses. Existe promessa de chegada de vacina ainda essa semana, mas é uma promessa. Não há confirmação dessa chegada ainda.
Então as pessoas precisam continuar se vacinando na primeira e na segunda dose e adotando todas as regras de distanciamento social e de cuidados de higiene pessoal para evitar a propagação do vírus. Pode ser que você que esteja participando dessa festa até não fique doente, mas você vai terminar sendo um carreador, um mecanismo, um vetor, e vai levar esse vírus para dentro da sua residência. E na sua residência você pode ter um pai, você pode ter um avô, você pode ter um filho, um sobrinho e um tio, e você se torne a razão dessa pessoa adquirir o vírus e ela não ter a mesma resistência que você. E você eventualmente pode estar se tornando a causa de um óbito dentro da sua família. E eu garanto a vocês, isso não tem preço. Perder um ente querido é uma dor difícil de ser superada, é uma coisa complicada, e quando a gente tem a oportunidade de evitar, apenas para não participar de uma festa nesse momento e podendo participar de festas no futuro, sem qualquer tipo de dificuldade. Nós não tivemos micareta, quem sabe a micareta de Paruano não vai ser uma mega micareta, uma micareta onde todos podem participar de forma ordeira, de forma tranquila e sem o grande risco da Covid. Vamos ter um pouquinho mais de consciência. Pode ser que até você não deseje ter esse cuidado com você, então pelo menos tenha esse cuidado com seus familiares, com seus entes queridos, com as outras pessoas. Bom, secretário, o senhor falou de vacina, inclusive da possibilidade de acabar no dia de hoje. A pergunta que eu faço ao senhor é justamente essa: como é que está esse ritmo de chegada de vacinas aqui e da própria vacinação no município? Em outros momentos a gente falava que gostaria de ter uma vacinação mais em massa a nível nacional e aqui em Feira de Santana também. Como é que o senhor enxerga essa situação? Olha, o prefeito Colber Martins determinou que a gente aprontasse um plano de uma mega vacinação em Feira de Santana, mas para que isso aconteça, o plano está praticamente pronto, mas eu preciso de uma determinada quantidade de vacinas. Não adianta disparar uma mega operação com uma quantidade pequena de vacina. Você vai começar a operação, em 1 hora, 2 horas vai acabar a vacina e você vai suspender. Então não tem sentido a gente fazer isso. Hoje nós estamos com um estoque de 1.130 vacinas na sede, o que é um estoque muito pequeno. Nós chegamos a conseguir vacinar 3.500 pessoas num único dia em Feira de Santana. E hoje, com esse estoque de 1.130, ele é insuficiente. Resta ainda pequenas quantidades, resíduos de dose nos postos, que não se vacinou no dia de ontem, então sobra sempre alguma coisa, e nós já vamos começar a distribuir essas últimas doses para garantir à população pelo menos esse início de vacinação. Quem está com a segunda dose da vacina não tem que ficar preocupado, essa dose está reservada e guardada, desde que você cumpra o agendamento que você fez antes. Então não dá também para eu ter uma outra quantidade de pessoas que simplesmente não comparecem para tomar a segunda dose. Se você não tomar a segunda dose, você não está imunizado. E eu não posso ficar guardando essa dose eternamente até o momento que o sujeito deseje aparecer para ser vacinado. Então a gente vai, se precisar, lançar mão, inclusive, da segunda dose para as pessoas que desejam ser vacinadas. Mas não tem sentido. Você já tomou a primeira dose, porque não toma logo a segunda? Tem acontecido muito isso aqui em Feira, doutor? Olha, eu não diria que é uma quantidade grande, mas é uma quantidade significativa de pessoas. Algo em torno aí de 20% simplesmente não aparecem para tomar a segunda dose, o que é muito estranho. Outro dia eu estive num dos postos que eu gosto de fazer essas visita surpresa, inclusive, e estava conversando com uma pessoa na fila, um usuário, um paciente, onde ele dizia que não queria tomar a segunda dose. E eu estava argumentando com ele, sempre do ponto de vista técnico, que não tem sentido ele simplesmente dizer que não quer tomar. Qual a razão? Não, porque eu tenho medo. Mas medo do quê? Medo a gente tem até de andar na rua. Você está correndo risco, o simples fato de nós nascermos, assume-se um risco de que um dia nós vamos morrer, não tem jeito. Mas hoje o risco, você tem essa vacina sendo aplicada no mundo inteiro. Qualquer tipo de relato diferente da vacina é amplamente noticiado no mundo. E você não ouve falar nesse risco. Ou seja, a vacina é muito segura, excepcionalmente segura. E, portanto, você já tomou a primeira dose, vamos partir para tomar a segunda dose logo.
assim que você faz a sua primeira dose, e lá mesmo na unidade já lhe marca o dia da segunda dose. Até porque depende do tipo de vacina que você toma e o prazo que você precisa fazer a segunda dose. E cumpra esse agendamento. Se por acaso você excepcionalmente não puder comparecer naquele dia marcado, avisa ao posto e remarca. Você adiar 2, 3, 4 dias para frente ou 2, 3, 4 dias para trás não vai fazer diferença. Não dá para você simplesmente não aparecer, não comparecer e simplesmente deixar para lá. Aí a gente deixa a vacina lá estocada, com risco, sem necessidade, a gente está podendo desviar essa vacina ou levar essa vacina para outra unidade que tenha pessoas que precisam dessa vacina. Então não vamos cometer essa falta de consciência. Vamos tentar cumprir isso é científico, isso é técnico, nós vamos vencer o coronavírus. Bom, doutor, o senhor falou aí de vacinas e a gente tem um momento agora que vem se aproximando também das pessoas tomarem vacina da gripe, né? E talvez isso seja até mais importante do que em outros momentos até. Sempre é importante tomar vacina, mas porque sintomas parecidos podem até uma pessoa com gripe achar que está com a Covid, ou com a Covid achar que está com a gripe também, a Covid mais leve, claro. Como é que está o calendário nesse sentido? Como que a gente vai começar a vacinar também essas pessoas? Nós estamos também esperando chegar, a vacina do H1N1. Não vai ser uma coisa simples, porque nós já estamos divulgando maciçamente a Covid, a vacinação da Covid, e agora no meio nós vamos entrar com a vacinação do H1N1 e de novo temos regras técnicas. Então existe um lapso de tempo, um período de tempo entre se tomar a vacina da Covid e a da H1N1. Então não é simplesmente, aproveita-se que vai ao posto e toma as duas, não. Existe um intervalo de tempo de 14 dias entre dose 1 e ou dose 2 e a vacinação do H1N1. Então nós estamos preparando um card, um material explicativo da forma mais simples possível, mas existem regras. Então nós vamos tentar trocar o pneu do carro com o carro andando. E pior, vamos tentar trocar 2 pneus de carro com o carro andando. Não vai ser fácil. E vou precisar muito do apoio de vocês da imprensa para poder tentar explicar à população como é que isso vai funcionar, essas marcações onde vão acontecer, esse regime de 14 dias de intervalo entre uma vacina e outra. E aí eu não estou falando só da vacina da Covid, eu estou falando da Covid em relação ao H1N1, a vacina de gripe. Da mesma forma que nós também temos regras entre a pessoa que adquiriu a Covid e tem um intervalo de tempo para tomar a vacinação da Covid. Não é com Covid e toma vacina por cima. Não funciona assim também. Tem um intervalo de 30 dias. Então tudo isso a gente vai tentar explicar da melhor forma possível. Mas eu tenho que admitir que não é uma explicação muito fácil de ser entendida, porque é uma explicação muito técnica. Mas nós vamos lutar e vamos, com a ajuda de vocês da imprensa, vamos explicar isso à população. Bom, o nosso Dilson Barbosa, nosso âncora, está em home office, né? Até devido a um momento. Tomou a primeira dose da vacina, está esperando a segunda, mas ainda recolhido. Quase um ano de home office. O momento não está fácil. Mas ele faz uma pergunta aqui também. Ele diz o seguinte: Feira está no consórcio para a aquisição da Sputnik V, mas tem um problema aí que a Anvisa não libera. Qual a opinião do senhor a respeito dessa questão, desse imbróglio que a gente está, né? Possibilidade de chegar a vacina até em quantidade maior através desse consórcio, mas a não liberação da Anvisa até então. Primeiro, meu bom dia, Dilson, que está em home office há um ano, não deve ser simples. Eu até gostaria de poder estar igual a ele de home office, mas a nossa função não me permite isso. Eu tenho que ainda estar presente nas unidades e fazendo a gestão da secretaria e discutindo vacinação. Não é fácil. Pare, a questão da Sputnik é uma vacina que hoje já está aprovada em vários órgãos reguladores. Nós precisaríamos ler a nota técnica da Anvisa para entender tecnicamente o porquê da demora. A última vez que eu li essa nota técnica, a Anvisa argumentava que a Sputnik faltou informações. A Anvisa é um órgão essencialmente científico, tá? Que não deve ser politizado, não é a função dela se tornar politizada, onde ela avalia de forma muito clara dados epidemiológicos, dados técnicos da
da experiência que essas vacinas tiveram em campos controlados. Desculpe se eu estou sendo um pouquinho técnico, mas não tem outra forma de dizer isso. E é importante falar, com certeza. Então, ela faz essa avaliação e, com base nesses resultados, auditados inclusive por empresas independentes, ela libera ou não. O que ela diz foi: faltaram informações para a análise dela. Ou seja, aquele controle. Só para você ter uma ideia de como isso é bem feito, e aqui eu estou sendo muito sucinto, ela, para fazer esses testes, ela pega um grupo de X pessoas, por hipótese 100 pessoas, e identifica essas pessoas por número para não se saber quem é. E lhe manda 100 doses de vacina. Pega-se 50 dessas doses, que são vacinas mesmo, e as outras 50 são meramente água destilada. Só que ninguém sabe qual é a água destilada ou qual é a vacina, até porque ela tem a mesma cor, tem o mesmo cheiro, ela é idêntica uma da outra. E você controla isso por um número. Cada um recebe um número e vai fazendo a dose da vacina. Depois de um determinado período, se reavalia quem pegou a doença, quem não pegou, e aí sim você vai descobrir quem foi que tomou a vacina e quem foi que tomou o que nós chamamos de placebo, ou aquilo não é nenhuma droga, aquilo é água simples, é soro fisiológico, e aí você faz a comparação, para vocês verem como tecnicamente, como isso é muito bem feito. As pessoas que se voluntariaram para fazer o teste, como as pessoas que aplicam, não sabem qual é a dose real e nem sabem o nome das pessoas que estão tomando. O controle é feito através de um número aleatório. Então, é um órgão muito importante. Se ela não liberou ainda a Sputnik, significa dizer que sim, há ainda falta de informações. O debate a respeito de se ela está politizada, se não está politizado, honestamente eu não entro nesse tipo de discussão. Quando nós recebemos o convite do prefeito Colbert para assumir a Secretaria de Saúde, ficou muito claro para ele e para mim de que essa é uma secretaria técnica e ela vai se pautar pela ciência e pela técnica. A parte política pertence aos políticos, eu não sou político. Estamos conversando com o secretário municipal de saúde, Marcelo Brito. Doutor Marcelo, a gente vive, volta e meia, um momento também de discutir quantidade de leitos aqui em Feira de Santana devido a essas ondas que a gente tem dentro de uma grande onda de infecção. A gente acabou de sair da Semana Santa, um pedido muito grande de nós comunicadores, das autoridades, como o senhor, através também da imprensa, para que as pessoas não aglomerarem, mas os números mostrarem que, infelizmente, muita gente ainda descumpriu os protocolos. E aí fica aquela preocupação, porque o reflexo vem em geralmente 2 semanas, né? 10 a 15 dias. Como é que está o sistema hoje para enfrentamento da Covid no município? E é algo que a gente vai, infelizmente, ter que discutir sempre, ampliação, pelo menos no momento que a gente está. Essa questão dos leitos, nós já estamos com o sistema completamente estressado. Então, há vários momentos aqui nessas 2 últimas semanas que nós tivemos uma quantidade de pedidos de internamento que ultrapassava a quantidade de leitos disponíveis. Em alguns momentos a gente consegue atender, em outros há muita dificuldade de atender, e nós estamos hoje com uma perspectiva de ampliar o hospital de campanha em mais 5 leitos de UTI e o hospital, a Santa Casa Dom Pedro de Alcântara, também com mais 8 leitos, significa uma ampliação de 13 leitos, o que é absolutamente insuficiente. Pouco adianta nós botarmos no sistema mais 100 leitos, Salvador está fazendo o hospital metropolitano, que vai mais de 200 leitos, mas ele rapidamente vai ser esgotado. Não há nenhum lugar no mundo que tenha capacidade de, por exemplo, internar metade de uma população. Não existe essa possibilidade. Além do mais, não é apenas a questão da disponibilidade do leito, da construção física de um espaço de um UTI. Além desse espaço, eu preciso ter principalmente equipamentos para poder equipar esses leitos, e aí eu estou falando de monitorização, de respirador artificial, como eu preciso de equipe técnica. E essa equipe técnica também já não está mais disponível no mercado, porque todos estão sendo utilizados. E é uma equipe técnica muito especializada. O grupo dos intensivistas, das enfermeiras especializadas em UTI, dos técnicos de enfermagem, é todo um grande grupo que precisa ser preparado, e não se prepara isso da noite para o dia.
Não é apenas por ser médico que você está habilitado a entrar numa UTI e ser o intensivista dessa UTI com toda a capacidade que essa função requer. Há necessidade de um treinamento só de residência médica. Você vai passar vários anos até aprender, sim, a ser titulado como intensivista de unidade de terapia intensiva, fora da Covid, porque a Covid ainda tem uma subespecialização mais específica. Pois é, doutor, a gente volta e meia também fala a respeito das novas cepas e à medida que elas vão surgindo também, novas discussões vão acontecendo. O que é que gera uma preocupação maior relacionada a elas, né? Muita gente fala aí, pode se tornar mais grave, é mais transmissível. O que é que a gente tem de preocupação, aí tecnicamente falando também, a respeito das novas cepas do coronavírus? Olha, o que a gente tem que entender de uma forma simplificada para a população entender, o vírus é um ser vivo. E como ser vivo, ele vai tentar sobreviver. Na medida que ele encontra barreiras que tentam destruí-lo, ele vai criando alternativas para se manter vivo. O problema é que para ele se manter vivo, ele mata o outro ser vivo que somos nós. Então está estabelecido um cabo de guerra aí. Quem vai ganhar essa briga? Ele ou nós? Se ele ganhar, nós estamos extinguindo a população humana. Então essa guerra vai ser vencida por nós humanos e vamos sim criar mecanismos de vacinação que impeçam a proliferação do vírus. Mas cada cepa nova dessa nada mais é do que o vírus se replicando, ele modificando-se para se tornar mais forte e impedir que ele seja morto pelas técnicas que a gente vai desenvolvendo. Essa é uma batalha que vai ser eterna para a humanidade. Do mesmo jeito que nós tivemos lá atrás a AIDS, né, a mesma coisa. Nós tivemos mais atrás ainda a febre tifoide. Todos esses casos que hoje pertencem à história, a poliomielite, todas elas, foi isso que aconteceu. Nós vivemos aqueles momentos lá atrás, gerações anteriores às nossas viveram essas experiências, venceram. Tanto venceram que estamos aqui. Senão nós não estaríamos hoje aqui dando entrevista, não teria ninguém na outra ponta ouvindo as entrevistas. Mas nós vencemos e nós vamos vencer esse também. O que não significa que num futuro, espero que longe, aí já espero não ser eu mais que esteja aqui, vão aparecer novos vírus com novas denominações e vamos enfrentar isso novamente. Essa é a história da humanidade. Pois a própria H1N1, né, que a gente fala tanto, quando surgiu a pandemia, a gente foi pesquisar, né, Ana? Vamos ver aqui, gripe espanhola, H1N1, quer dizer, o vírus que está aí até hoje, a gente está vacinando até hoje, né? Só mudou a nomenclatura, talvez Covid tenha outro nome lá na frente também, mas é mais ou menos por aí. Como é que a gente falou a respeito da Anvisa, né, a nível federal, eu queria falar um pouco a respeito a nível estadual também. É claro, tendo aquela reserva que o senhor falava, sou técnico, não sou político. Mas a gente teve recentemente algumas declarações do secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, relacionadas ao sistema de imunização aqui em Feira de Santana, né? Feira teve ameaçado, de acordo com declarações dele, de não receber doses, porque não estaria imunizando o suficiente para receber as doses. Depois o próprio prefeito Couber Filho deu a entender de que o secretário estava fazendo uso da política, né? Por fazerem parte de grupos diferentes, a fim de prejudicar de alguma forma o município de Feira. Isso chegou a ser judicializado. Como é que o senhor viu toda essa situação? Como é que o senhor vê a situação hoje e a relação do senhor, secretário municipal de saúde em Feira, com a Secretaria Estadual de Saúde? Olha, aqueles fatos aconteceram exatamente quando nós estávamos tomando posse. Tinha acabado de acontecer a judicialização, a determinação judicial para a entrega das vacinas. Eu tenho um ponto de vista pessoal que não é político a respeito disso. Essa regra de vacinação não deveria existir um teto para a entrega de vacinas. Eu gosto de dizer que nem a Secretaria Estadual de Saúde, nem o Ministério, nem a própria Comissão Intergestores Bipartite, ela é competente para fiscalizar qualquer Secretaria Municipal de Saúde. Não faz parte da linha de atuação dela fazer essa fiscalização. Se alguém considera de que a vacinação está sendo mal conduzida pelo município, o Ministério Público é o caminho. Entrega-se, faz uma denúncia ao Ministério Público e ele tem competência para apurar e processar tanto o prefeito quanto o próprio secretário municipal de saúde e responsabilizá-lo
pela má atuação, pela má forma de vacinação da população. Mas não é a CIB. E eu pergunto, será que a solução é impedir a vinda da vacina? Essa é a solução que nós vamos adotar? Não lhe entrego a vacina. Pronto, resolvido o problema? Ou agravou-se o problema? Então, acho que a função da CESAB, aliás, a função legal da CESAB, eu também hoje sou bacharel de Direito, tenho formação jurídica, é apoiar os municípios que não estão conseguindo vacinar. É exatamente o contrário do que eu imagino. Se eu tenho um município com baixo nível de vacinação, a Secretaria Estadual de Saúde, o Ministério da Saúde, vamos chegar próximo desse município e saber o que está acontecendo, qual o apoio que ele precisa para ampliar essa vacinação. E não simplesmente não lhe entrega a vacina. Bom, eu já vacino pouco. Já que você não me entrega, então não faço mais nada. Deixa aquela população desassistida, para que aquela população adquira o Covid e espalhe isso nos demais municípios? Não é esse o tipo de questionamento, que não tem conotação política, tá? Que eu defendo. Vamos apoiar. Feira de Santana está fazendo o papel dela e está fazendo de forma muito tranquila e ordeira. Não estamos encontrando filas. Outros municípios têm enfrentado essa dificuldade e eu me coloco à disposição dos outros municípios para ajudá-los, principalmente os menores daqui da nossa região. Que precisar de apoio, estamos aqui, pronto. Não vou fiscalizar ninguém. Não é esse papel nosso para fazer isso. Com relação ao relacionamento pessoal, o secretário Fábio Vilas Boas é amigo pessoal meu de infância. Tá? Nós temos um relacionamento fora do ambiente institucional fantástico. Não tenho nenhum tipo de dificuldade. Entendo e respeito as dificuldades. E no momento em que ele gera qualquer crítica à cidade, eu jamais vou ver qualquer tipo de crítica com conotação política. Se ele alerta que nós estamos vacinando mal, eu vou apurar dentro da secretaria se estamos vacinando mal e o que fazer para corrigir essa vacinação. No momento que qualquer político gera qualquer crítica à secretaria, ou até mesmo a minha pessoa, vamos apurar. E se nessa apuração não se confirma, eu digo, olha, nós não encontramos nenhum defeito. Feira de Santana tem hoje um índice, a última vez que eu vi foi ontem à noite, que está com índice de vacinação de 95,1%. Esse índice é ruim? Hoje, se acabar a vacina, a gente bate 100%. E agora? Eu tenho visto, por exemplo, alguns dos lançamentos, esse dado é público, você pode entrar na internet e encontrar. Muitos municípios com 112% de vacinação. Não, mas 112%, ou seja, eu recebi 100 vacinas e vacinei 112 pessoas? Não entendi como é que a gente faz essa conta. Mas está no sistema. Então a gente também tem que entender de que o sistema pode ter falhas, pode ter uma atualização não frequente. Informática é informática, pessoal. Não tem muito o que fazer. Mas eu não posso olhar apenas a informática. Eu preciso olhar as pessoas. Não adianta eu não estar vacinando e estar com um número fantástico. O ideal é que eu tenha um número fantástico e estar vacinando. Mas entre a opção de ter um número fantástico não vacinando, ou vacinando e não ter um número fantástico, eu vou ficar com a segunda opção. Apesar de admitir de que eu preciso estar na primeira, vacinando e tendo um número fantástico. Mas de forma nenhuma, a solução para essa dificuldade é lhe punir não lhe entregando a vacina. Até porque essa vacina não pertence a ninguém. Ela pertence à população. Deixa a população fazer essa cobrança. A população foi quem elegeu os políticos. Ela vai ter que fazer essa cobrança a quem de direito. Mas nós estamos fazendo esse papel. Vamos tentar dessa forma conduzir a vacinação. Nós estamos numa posição muito tranquila, ordeira, sem filas. Nós estamos vendo muitas filas em outros lugares. Apesar desses lugares estarem com índices de vacinação melhores do que os nossos. Essa é a forma que nós vamos conduzir a secretaria, não vai ser diferente. Qualquer crítica que vier vai ser sempre bem-vinda, vai ser apurada e em existindo coisas a corrigir, serão corrigidas e esse secretário que agora lhes fala vai admitir publicamente, erramos. E já que erramos, admitir o erro é um mérito e vamos corrigir o erro e vamos tentar fazer com que não aconteça mais esse erro à frente. Secretário Marcelo Brito, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade do senhor de vir aqui ao estúdio, de ter esse bate-papo conosco, de trazer essas informações importantes para a população. Desejo sucesso
no enfrentamento à Covid-19, no processo de vacinação. A gente sabe que não é nada fácil. Eu falava até que o senhor assumiu a secretaria em um momento não é nem de crise, é de guerra mesmo, né? Um momento realmente muito complicado. E a gente deseja todo o sucesso do mundo para o senhor à frente dessa pasta. Afinal de contas, o sucesso do secretário é o sucesso de Feira de Santana na linha de frente dessa pandemia. Forte abraço, um ótimo dia para o senhor. Eu queria agradecer a você, Fernando Moreira, a Dilson que está nos ouvindo em casa, de novo a Ana, a Bárbara, Ronaldo que está aqui conosco, o Tiago, e a todos vocês ouvintes do programa Bom Dia Feira, Princesa FM. E mantemos aquela linha. Repito mais uma vez, vamos lavar as mãos frequentemente com água e sabão, vamos fazer uso do álcool gel, sempre usar máscara, sempre fazer isso e principalmente não participar de aglomerações. Nada de festa, nada de paredão. Vamos preservar a vida, tanto sua quanto dos seus familiares. Esse vírus mata. Conversamos então com o secretário municipal de saúde, doutor Marcelo Brito. A gente vai ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouquinho a gente tem entrevista com o ministro